Esta é uma mensagem trazida pelo Centro Cristão da cidade. Bem-vindo a casa. Esta manhã eu queria partilhar com vocês uma palavra em Marcos, no capítulo 6, versículo 35 a 44. E muita gente conhece esta história, esta passagem. E até já preguei muitas vezes sobre esta passagem. Mas esta semana eu estava a ler esta passagem e houve alguma coisa que captou o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Marcos capítulo 6, versículo 35 a 44. E o título da minha mensagem hoje é: o que é que tu tens no saco? O que é que tu tens no saco? Este é um saco de love e de melancias. E diz assim: como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas para comprar qualquer coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem-lhe vocês de comer. E eles, os discípulos, disseram: para irmos comprar pão para tanta gente, precisávamos de 200 moedas de prata. Eu não sei como é que está o câmbio, mas Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães têm aí. Eles foram ver e informaram: 5 pães e 2 peixes. Jesus deu então ordem aos discípulos para mandarem sentar o povo em grupos na relva verde. Sentaram-se todos em grupos de 100 e de 50. Depois Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. Em seguida partiu os pães e ia-os dando aos discípulos para os distribuírem por todos. Repartiu igualmente os 2 peixes. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram 5.000 os homens que comeram. Há outras passagens nos evangelhos sinóticos, ou seja, também em Mateus e também no evangelho de Lucas, que falam que 5.000 homens além das mulheres e das crianças que não entravam na contabilidade. Sabem, uma das características da palavra de Deus é que a palavra de Deus é como uma mina, é como um tesouro. Nós podemos olhar para ela um dia e tirar uma coisa, e olhar para ela outro dia e tirar outra coisa, e olhar para a mesma palavra um dia e tirar outra coisa completamente diferente. É uma das riquezas da Bíblia, é que nós podemos olhar para a Bíblia consoante os olhos que nós estamos a olhar e até as circunstâncias da vida que estamos a passar e deixar que Deus use aquilo que está escrito para falar connosco. Eu hoje queria usar esta palavra, que muitas pessoas conhecem, esta passagem, para compartilhar alguma coisa que também falou bastante ao meu coração. Vocês sabem que uma das características da nossa condição humana é o facto, eu não sei se já repararam, mas é o facto de nós termos necessidades constantes. Sabem, nós sempre temos algum tipo de necessidade. Não há ninguém que viva ao cimo desta terra que possa dizer que não tenha absolutamente necessidade, absolutamente alguma. E rapidamente também percebemos que a vida nem sempre nos é favorável, ou seja, a vida nem sempre nos ajuda a que aquilo que a gente pensa que precisa, a vida nem sempre colabora connosco para nós alcançarmos isso. Quem é que já percebeu isso também? A vida nem sempre está ali ao nosso lado a dizer: vai, eu vou-te ajudar. Não, não é. Às vezes é exatamente o contrário. Às vezes a vida parece que está contra nós. Às vezes parece que o mundo inteiro se juntou para nos tramar. Às vezes parece que tudo à nossa volta está numa conspiração cósmica para ir contra aquilo que nós, no fundo, achamos que era o melhor para nós. Alguém já se sentiu assim? É a vida que é assim. Mas quando nós nos deparamos com uma necessidade, seja ela de que ordem for, e quanto mais essa necessidade é essencial ao nosso caminho, e quanto mais essa necessidade é essencial até à nossa existência, mais stress e mais peso coloca na nossa vida. E quando as coisas não colaboram connosco, ainda pior é. Não é? Quando a gente tem necessidades
Não naquelas necessidades e necessidades, não é? Mas aquelas que mexem com a nossa vida, mexem com o nosso destino, ou mexem com a nossa subsistência, mexem com até com a nossa existência. Então, quando nós não encontramos uma resposta e quando as coisas funcionam contra nós, isso causa um grande stress. E eu queria usar esta palavra porque a primeira coisa que me chamou a atenção nesta palavra está logo no início do primeiro versículo que nós lemos, e diz: como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe, ou seja, a hora era bastante avançada, eu não sei que horas eram, mas era avançada, dá a entender que eles estavam naquele lugar há muito tempo, e os discípulos dizem a Jesus: este lugar é muito deserto. Nós não estamos no meio de um centro urbano, nós não estamos no meio de um lugar movimentado, nós não estamos no meio de um lugar com condições para suprir as necessidades das pessoas. A realidade é que este é um lugar deserto, não há ali nada, não há lojas, não há supermercados, não há ruas, não há cafés, não há hotéis, não há absolutamente, é um deserto. E num deserto não existe nada dessas coisas. Num deserto, vocês sabem porque é que um deserto se chama deserto? Porque é deserto. Não tem nada lá. Não podes dizer a um sítio que tem montes de dizer um deserto. Não, um deserto é quando não existe nada. Não existe nada, não há lá nada. Tu olhas à tua volta e não vês nada e dizes: isto é um deserto. Não existe nada. E os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe: nós estamos aqui há muito tempo, eu não sei o que é que te passou para a cabeça para escolheres este lugar, para juntares uma multidão. Não é 2 ou 3, é uma multidão. Nós estamos a falar de provavelmente 20 mil pessoas num deserto onde não há nada. Não há casas de banho. E isto é um problema. Não há restaurantes, não há supermercados, não há esplanadas, não há hotéis, não há pensões, não há a casa do vizinho e do amigo, não há nada, é um deserto. E já é tarde. E quanto mais tarde é, num lugar onde nada se tem, onde nada existe, mais difícil é resolver o problema, porque quando cai a noite é mais complicado. E caminhar num deserto à noite é mais complicado. Não existe iluminação. Não existe nada. Num deserto não existe nada. Este lugar é muito deserto. Manda as pessoas embora o quanto antes para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. Mas Jesus respondeu-lhes: deem-lhe vocês de comer. Que lugar estranho para congregar uma multidão. Um deserto. Olha que lugar estranho para fazer igreja. Olha que lugar estranho para fazer uma conferência. Olha que lugar estranho para ter uma multidão de 20 mil pessoas. Vamos para um deserto. É muito melhor a Lispolis. É muito melhor o Tivoli. É muito melhor o Pavilhão Atlântico. Sítios desses. Isso é que são sítios para fazer coisas. Agora, um deserto? Não há lá nada. Bem, se pensares fazer alguma coisa num deserto, faz como no Festival Sudoeste. Tens que montar uma estrutura lá. Onde é que está a estrutura? Onde é que está a produção, Jesus? Onde é que está? Onde é que está aqui os parques de campismo para o pessoal? Onde é que está aqui coisas para o pessoal, como é que se diz? As relotes das bifanas e dos cachorros? Onde é que estão? Onde é que estão esses salva-vidas da gula nos desertos? Onde é que está o carrinho dos gelados? Onde é que estão essas? Não há nada. Jesus, a esta hora, o melhor que tu tens a fazer é despedir as pessoas. Que lugar estranho para congregar uma multidão, um deserto. E sabem, os discípulos, quando interpelaram Jesus com esta pergunta, ou com esta sugestão, o que eles estavam no fundo a dizer era aquilo que nós também diríamos, se tivéssemos a mesma situação, é no fundo fazer uma crítica encapotada a dizer: mas que ideia te passou pela cabeça de reunir 20 mil pessoas durante um dia inteiro sem condições para as pessoas estarem? É isso que eles estavam a dizer. Jesus, a hora é avançada. Nós não pensámos bem nisto. Isto foi planeado em cima do joelho. O melhor é tu despachares as pessoas para elas irem comprar comida. Sabem? Este não é o lugar para tu fazeres isto. Era o que eles estavam a dizer, Jesus. O que tu estás a fazer aqui não faz sentido. E a única maneira que a gente tem de remediar isto é, enquanto antes, tu despedires as pessoas, porque aqui não há condições, não há comida por perto. Eu não sei se tu alguma vez te sentiste estar num lugar ou numa posição que não é adequada àquilo que tu pensas para a tua vida.
Eu não sei se alguma vez tu já pensaste ou já te sentiste estar numa situação ou no meio de circunstâncias que não são adequadas àquilo que tu queres e ao propósito e ao destino para a tua vida. Eu não sei se tu alguma vez já estiveste num deserto quando aquilo que realmente queres é florescer. Eu não sei se tu estás aqui e alguma vez te sentiste numa situação de estar rodeado por circunstâncias que nada contribuem para aquilo que tu queres e tu perguntas o que é que eu estou aqui a fazer quando o que eu quero é isto, mas o que é que está a passar, o que é que está a acontecer à minha volta quando nada contribui para aquilo que eu quero? Já alguma vez te sentiste estar numa posição que não te ajuda a alcançar aquilo que tu queres? Pois eles estavam exatamente a sentir-se dessa maneira. Sabem, os discípulos aconselharam Jesus a despedir a multidão e a irem a outro lugar, não aquele que os discípulos estavam a dizer é aqui onde tu nos juntastes não há condições, é melhor agora parares e deixar que as pessoas saiam daqui para ir para outro lugar, para ali. Aqui não há condições para fazer e para continuar a fazer aquilo que é necessário fazer. Então eles aconselharam Jesus a acabar com a reunião, a acabar com o culto, a acabar com a conferência e a mandá-los para outro lugar. Sabem, ninguém acredita que um deserto seja um local de suprimento. Ninguém acredita, o deserto não é um local de suprimento. Os discípulos estavam a dizer, como qualquer um de nós diria, naquela circunstância, sai do deserto e vai para outro lugar, porque tu aqui não encontras nada. Era ou não era o que eles estavam a dizer? Despede a multidão. Sai do deserto, vai para outro lugar, porque tu aqui não encontras nada. E tantas vezes nós pensamos que onde estamos, na situação onde estamos, nas circunstâncias onde estamos, nós não vamos encontrar aquilo que nós necessitamos. Quantas vezes nós pensamos, quando passamos por momentos áridos da nossa vida, momentos difíceis da nossa vida, que aqui nós não vamos encontrar nada. Aqui nós não vamos encontrar aquilo que nós necessitamos. Sabem, o lugar onde nós estamos é muitas vezes aos nossos olhos o lugar da improbabilidade, o lugar da impossibilidade. E há pessoas que pensam, se eu estivesse noutro lugar, se eu tivesse outras pessoas, se eu tivesse outra família, se eu tivesse outro emprego, se eu tivesse noutro país, se eu tivesse noutras circunstâncias, se eu tivesse com outras pessoas, se eu tivesse outras ligações, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, porque muitas vezes nós achamos que o lugar onde nós estamos é exatamente um deserto, e num deserto não se encontra nada para as nossas necessidades. Pensamos nós. Não se encontra nada. E quantas pessoas, o que é que tu aconselhas quando alguém está em necessidade num deserto? A gente diz, sai daí! Procura outra coisa. Sai do deserto. No deserto não há nada. Sai daí. Sai dessa situação. Se eu estivesse noutro lugar, se eu tivesse outra família, se eu tivesse outro emprego, se eu tivesse outros negócios, se eu tivesse outras condições, se eu tivesse tido outra educação, se eu tivesse noutro país, se eu tivesse com outras ligações, se eu tivesse, muitas vezes é isso que nós pensamos. Mas Jesus disse-lhes, não despeçam a multidão, deem-lhe vocês de comer. Diz a palavra de Deus no versículo 37 e 38, e eles disseram, para irmos comprar pão para tanta gente, precisamos de 200 moedas de prata. Mas Jesus acrescentou, vejam lá quantos pães têm aí. Os discípulos não estavam a entender nada daquilo que Jesus estava a dizer. Porque os discípulos foram ter com Jesus e disseram, Jesus, aqui no deserto não há nada. O melhor é tu despedires a multidão para ver se eles ainda conseguem ir a algum sítio que não seja deserto e encontrem mantimento e suprimento para as suas necessidades. E Jesus disse, não, deem-lhe vocês de comer. E o que é que os discípulos pensaram? Ok, o que Jesus está a dizer é para não irem eles à procura do comer noutro sítio e para irmos nós a outro sítio comprar comida a outro sítio para trazer para este sítio para eles comerem. Foi isso que eles entenderam. Por isso é que eles disseram, para nós fazermos aquilo que tu queres que a gente faça. E o que é que eles pensavam que Jesus queria que eles fizessem? Que fossem em outro lugar, não ali. Porque na cabeça deles não passava, e para deles e por ninguém, que no deserto houvesse comida para tanta gente, nem para nenhuma gente. Então eles disseram, para nós fazermos aquilo que tu nos estás a pedir para fazer, nós precisamos de condições. Ou seja, para nós irmos a outro lugar, nós precisamos de 200 moedas de prata, para podermos então comprar o pão
tão necessário para alimentar toda esta gente. Jesus disse para eles lhes darem de comer. Eles pensavam que ele estava a pedir-lhes para eles irem para fora comprar comida. E eles estavam a informar Jesus daquilo que era necessário para fazer aquilo que ele lhes estava a pedir. Eu não sei se vocês estão a ver aqui, a minha e a tua vida também, quando a gente começa a informar Jesus, quando nas nossas orações são orações de informação acerca daquilo que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Ok, Deus, se tu queres que eu faça isso, então eu preciso de ir, tu tens que mudar isto na minha, tu tens que não sei o quê, tens que me trazer isto novo, eu tenho que ter isto, nananana. Ou seja, a gente faz uma lista, dizer, tu não estás a ver bem, pois não, Deus, tu estás-me a pedir, mas tu não fazes ideia do que é necessário. Então toma lá a minha oração, e a minha oração é a explicação de tudo aquilo que eu preciso para realmente obedecer àquilo que tu dizes. E nós achamos isto, uau, super espiritual. E Jesus disse, não, vocês não estão a perceber nada daquilo que eu estou a dizer, para não. Eu não estou a dizer, vocês estão-me a dizer que têm que as pessoas sair daqui para ir comer, porque aqui não há comer. E eu estou a dizer, não, deem vocês de comer. E vocês, nas vossas cabecinhas, pensaram que eu estava a pedir para vocês saírem daqui, irem comprar comer e trazerem o comer para aqui. Não! O que eu estou a dizer é, vejam o que é que vocês têm no deserto e com aquilo que vocês têm no deserto, deem de comer às pessoas. Isso é que bateu a cabeça dos discípulos. Como é que Jesus pode dizer para nós darmos de comer às pessoas, não com aquilo que existe no outro lado, mas com aquilo que a gente tem? E não é tantas vezes assim que nós pensamos que a resposta de Deus para as nossas necessidades está noutro sítio qualquer. Está noutra circunstância qualquer, está noutro tempo qualquer, está noutro lugar qualquer, está noutra pessoa qualquer, está em outro sítio qualquer, mas nunca aqui onde nós estamos, porque aqui onde nós estamos é um deserto do caneco. Eu estou a passar uma fase na minha vida onde não tenho nada. Como é que eu posso encontrar aqui comida e suprimento para as minhas necessidades? Eu tenho que ir ao outro lado, eu tenho que ir procurar ao outro lado, porque aqui não há nada, porque é um deserto. E Jesus disse, não, vocês não têm que despedir a multidão, não têm que ir a lado nenhum. Eu estou a pedir para vocês alimentarem esta multidão com aquilo que têm no deserto. Como? Vejam o que é que vocês têm. Vejam o que é que vocês têm aí. Vê o que é que tu tens aí. Sabem, nós podemos estar a passar pelo maior deserto da nossa vida, pelo vale da sombra da morte. O inferno pode-se ter abatido sobre nós. E a única coisa que nós pensamos muitas vezes é sair dali para fora. Deus livra-me disto. Deus tira-me desta situação. Deus tira-me destas circunstâncias. Eu quero sair daqui para fora, senão eu vou morrer à fome, senão eu vou ser destruído, senão eu não vou aguentar mais. Mas Deus nesta manhã está a dizer-te a ti e a mim que Ele quer te alimentar mesmo no lugar onde tu achas que não há comida. Mesmo no lugar onde tu achas que não há nada, Ele quer te alimentar. Porque Ele quer nos ensinar uma lição muito importante. E Ele queria ensinar aos seus discípulos que a nossa suficiência não vem do lugar onde nós estamos, mas a nossa suficiência vem da pessoa com quem nós estamos. E não importa se tu estás num deserto ou no meio de um centro urbano, interessa é com quem tu estás. O que Ele estava a dizer é, vocês podem estar no meio de uma terra que tem tudo aquilo que vocês precisam e não terem nada, e podem estar numa terra que não tem nada e terem tudo, porque quem está comigo tem todas as coisas. O nosso suprimento não vem do lugar, o nosso suprimento vem de uma pessoa. Eu estava a ensinar isso, porque muitas vezes nós pensamos que o nosso suprimento vem de um lugar, vem das circunstâncias. E o que é que nós pensamos? Se Deus mudar as circunstâncias, eu vou ter as minhas necessidades supridas. Se as coisas à minha volta mudarem, então eu vou mudar. E Jesus está a dizer, não, isso é um erro, isso é uma mentira. Porque aquilo que te muda não é aquilo que está à tua volta, aquilo que te muda é com quem é que tu tens ligação. Com quem é que tu estás? Não é aonde é que tu estás, é com quem é que tu estás. E por vezes Deus permite que nós estejamos no deserto, porque a Bíblia diz que foi Jesus que levou as pessoas para ali. E muitas vezes Ele permite que eu e tu passemos pelo deserto para aprendermos que o nosso suprimento não vem do lugar onde nós estamos, mas da pessoa com quem nós estamos. Porque Deus é a nossa suficiência, não são as coisas e os lugares e as circunstâncias que são a nossa suficiência. Mas nós muitas vezes desenvolvemos uma mentalidade que é,
eu aqui nunca vou conseguir, eu tenho que ir para ali. E desprezamos com quem nós estamos. Eu quero-vos dizer nesta manhã, não importa onde tu estás, não importa em que circunstâncias tu estás, se tu estás com Jesus, tu podes viver seguro e tranquilo, porque mesmo no meio do deserto, tu tens tudo aquilo que tu precisas. O que é que tu tens? O que é que tu tens no teu saco? O que é que tu tens? É suficiente para Jesus suprir as tuas necessidades. Vocês sabem que o deserto muda a nossa percepção daquilo que nós temos. Vejam lá quantos pães têm aí? Foi a pergunta de Jesus. Vejam lá quantos pães têm aí. Não é ali. O que é que ele disse? Vejam quantos pães têm aí. Ele não disse, epá, vejam quantos pães há no Continente, ou no Pingo Doce, ou na padaria não sei de onde. Não. Vejam quantos pães têm aí. Quantos têm aí? Agora. A Sara há bocadinho falou da viúva de Sarepta. E ela julgava que não tinha nada, e não tinha praticamente nada, e estava à espera da morte, ela e o seu filho. E quando veio o profeta Elias, ela pensou, vem ali a minha salvação. Vem ali. O profeta vai fazer, sei lá, descer maná do céu, vai fazer um milagre, e eu vou ter muita coisa para poder suprir as minhas necessidades e do meu filho. Foi isso que ela pensou. E a primeira pergunta, quando ela chegou ao pé do profeta, ele disse que estava numa situação desesperada, que estava prestes a morrer, ela e o filho, estava à espera da morte. A primeira pergunta do profeta foi, o que é que tu tens aí? O que é que tu tens no teu saco? O que é que tu tens em casa? E ela ficou, como é que eu tenho? Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, eu não tenho quase nada. Sabe, o deserto muda a nossa percepção das coisas. E o que o profeta disse àquela viúva foi, aquilo que tu tens é suficiente para suprir as tuas necessidades. Porque quando nós vivemos numa sociedade com uma mentalidade que não dá valor àquilo que se tem, só se dá valor àquilo que não se tem. E sabe, uma das coisas que Deus quer fazer é que Ele não precisa de coisas para te abençoar. Ele quer nos ensinar a ter uma nova percepção daquilo que nós temos. Sara, não é Sara, mas Sara, a mulher de Abraão, quando Abraão foi ter com ela e disse, eu tenho uma promessa de Deus. Sim, marido, então diz lá, nós vamos ser pais de uma grande nação. Ela, eu sou estéril. E o que é que ela disse? Aqui, tu não vais conseguir fazer um filho, vai fazer ali, à escrava, Agai. Boa. Só fazer aqui um parênteses. Sabem que na cultura da altura isto era normal. Era normalíssimo. Vai fazer ali. Ela pensou, eu não tenho aquilo que é preciso, eu sou estéril. Aqui nunca vai haver um filho. Vai fazer ali. Ainda hoje existe esta mesma mentalidade que é transversal. Quando nós estamos em situações de que parece impossibilidade, nós sempre pensamos que Deus só pode fazer ali. Quantas Agais existem na nossa vida? Quantas coisas existem na nossa vida? Quantas viúvas de Sarepta existem na nossa vida? Que pensamos que aqui nunca, eu não tenho as condições, eu não tenho as capacidades, eu não tenho os recursos, aqui nunca. Nós vivemos numa sociedade sem percepção daquilo que tem. Porque está focada numa mentira de que tudo o que tu precisas é aquilo que tu não tens. Nós vivemos, escutem bem, numa sociedade que está focada e baseada num pensamento que é uma mentira, a dizer que aquilo que tu tens não é suficiente, por isso tu precisas de ter mais se tu queres alcançar. Ou seja, e isso ajuda as pessoas a focarem-se. Podem fechar ali, por favor, aquela porta ali em cima, está a vir claridade. Isso ajuda as pessoas a focarem-se naquilo que não têm. Porque elas pensam, se eu tiver isto, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro. Elas não se focam. Nós vivemos numa sociedade que despreza aquilo que tem. E está focada naquilo que não tem. E o deserto ajuda-nos a focarmos naquilo que temos. Sabem porquê? Porque é o lugar onde não podes encontrar mais nada a não ser aquilo que tu tens. O deserto é o único lugar
onde tu não podes encontrar mais nada a não ser aquilo que tu tens. E Deus estrategicamente muitas vezes coloca-nos no deserto para abrir os nossos olhos para aquilo que nós temos. Porque quando nós não estamos no deserto, estamos sempre a olhar, e quem me dera, e aquilo é que é, e não sei o quê, e aqui. Estamos sempre. Porque temos muitas opções e muitas coisas que a gente... Mas no deserto, tu estás entregue somente àquilo que tu tens. Não tens mais nada. E Jesus disse, não. O que é que tu tens? O que é que vocês têm aí? Quantos pães existem por aí? Diz o versículo 38, Jesus acrescentou, vejam lá quantos pães têm aí. Eles foram ver e informaram 5 pães e 2 peixes. Verifiquem o que têm. Vejam e procurem naquilo que antes passavam ao lado, naquilo que antes vocês nem consideravam, naquilo que antes nem entrava nas vossas contas, era tipo insignificante, nem se pensava nisso. É preciso comer a estas pessoas. Vamos pensar, aqui não temos. Nem interessa ver o que é que se tem, o que é que não temos. Não é suficiente, de certeza absoluta. De certeza que aquilo que temos não é suficiente. Vamos procurar noutro sítio. Vejam aquilo que antes não davam muito valor ao que Jesus estava. Aquilo que vocês passavam ao lado. Aquilo que vocês não consideravam sequer. Aquilo que não entrava nas vossas contas. Aquilo que para vocês era insuficiente e quase insignificante e sem valor. Contem lá o que é que vocês têm. E no deserto, é a única coisa que tu podes contar. É aquilo que tens. As pessoas que andam nos desertos e que se perderam nos desertos, aprendem a gerir os seus próprios mantimentos. Só podem contar com aquilo que têm. E sabem, quando alguém anda no deserto, aprende que aquilo que tem dá para muito mais do que quando não está no deserto e olha para isso. Diz, isto não dá para nada. Mas quando está no deserto consegue que aquilo dê. É ou não é? Afinal não é assim tão pouco. Porque o deserto desperta a tua capacidade de olhares para aquilo que tu tens e perceberes e valorizares como nunca. Se alguém tem um cantil de água, se alguém tem uma garrafa de água aqui agora, não dá valor. Isto é uma garrafa de água porque eu posso beber, posso ir encher, certo? Mas se estiveres no deserto, isto tem muito valor. É tão fácil nós desprezarmos aquilo que temos quando estamos rodeados de tanta coisa. E só damos valor realmente, o verdadeiro valor das coisas, quando estamos num sítio onde não podemos ir buscar em mais lado nenhum. Sabem que há tantas pessoas que vivem miseravelmente, não é porque não têm mais, é porque não dão valor à garrafa de água que têm e pensam que aquilo não é nada comparado com o que têm. E quem me dera ter outro emprego, quem me dera ter outra família, quem me dera ter outros amigos, quem me dera ter, quem me dera ir, quem me dera. Porquê? Porque vem tanta coisa, e às vezes coisas que são ilusões, não é? Quem me dera ter a vida das Kardashians, quem me dera ter não sei o quê, quem me dera, quem me dera, olha para a minha vida, eu passo férias ali em Carcavelos, e olha para aquilo, até que tu estás num deserto e Carcavelos é a única coisa que tu tens, e tens bem, acabou a praia, para Carcavelos. É ou não é, Pinto Leite? Então porquê é que vais para fora de férias? Vocês entendem o que eu estou a dizer? Valorizamos aquilo que nós temos. O deserto faz-nos olhar para as coisas e dizer, isto dá mais do que aquilo que eu penso que dava. E é tão interessante quando nós passamos, a gente aprende que o que tem mesmo muito mais valor do que aquilo que nós pensávamos. E andamos às vezes aquilo e aqui, ali, e esquecemos de olhar para aquilo que nós temos. O que Jesus disse foi, vejam o que é que têm no saco. O que é que tem aí? Contem o que é que tem aí. Vê o que é que tens no saco. Vê o que é que tens na tua casa. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, tu não precisas de ir a lado nenhum. Para teres o que tu precisas para o teu futuro, para o teu destino. Para com a atitude, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro. Para com essa atitude. Deus quer te mostrar que aquilo que tu tens é suficiente para Deus fazer alguma coisa. É suficiente. Ele quer que tu aprendas a valorizar e a usar aquilo que tu tens. Ele quer fazer alguma coisa grande em ti. O que tu tens é suficiente. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, o que tu tens é suficiente. Diz, o que tu tens é suficiente. Tu não precisas de mais, é suficiente.
Olha o versículo 38, diz: Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães aí têm. Eles foram ver e informaram. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Não é não. Jesus, 5 pães. 5 pães. É o que nós temos aqui. Mandaste-nos arranjar comida. O que a gente precisava era 200 moedas de prata para comprar o pão que a gente acha necessário. Mas o que nós temos aqui é 5 pães. Vocês acham que àquela hora, porque a Bíblia diz que já era tarde, há pessoas que pensam que aquele menino foi o único menino que trouxe lanche para a conferência. Não. Se eu conheço a natureza humana e a natureza humana das mulheres, que ainda bem, elas vêm com o farnel. Tipo, pá, não vá a coisa prolongar-se, não vá... Então a gente leva... Eu tenho a certeza que um monte de gente trouxe no seu saco o seu farnel. Para, a gente nunca sabe o que é que vai lá haver, que estrutura é que os discípulos montaram, que horas é que aquilo acaba, Jesus às vezes estica-se. Como é que é? Então levaram o seu farnel. Mas a Bíblia diz que a hora era já avançada. E o que é que vocês fazem um farnel quando a hora é avançada? Comem. E o que os discípulos estavam a dizer: Jesus, a hora é avançada, as pessoas já comeram aquilo que tinham. As pessoas, era há 2000 anos atrás, mas não eram estúpidos, caneca. Eles já comeram aquilo que tinham. Já comeram aquilo que tinham. Não há nada para comer. Eles, mas vejam outra vez o que é que resta. O que é que sobra? Sai alguma coisa que sobra. E tudo aquilo que sobrou, que eles encontraram, foi 5 pães e 2 peixes. O lanche do menino não era o único lanche no lugar, mas era o único que restava. Era o que restava. Era a única coisa que sobravam. Era a única coisa que restavam. Vocês já alguma vez olharam para um lugar desolado, para um lugar onde está tudo destruído, arrasado, consumido, mas que há sempre alguma coisa que resta que ficou heroicamente em pé? Quando a bomba atómica caiu em Hiroshima, destruiu praticamente a cidade toda. A 160 metros do local de impacto da bomba, estava um edifício que é conhecido hoje como a Cúpula de Hiroshima. Era um edifício que foi construído e albergava ali serviços da Câmara Municipal, vamos assim dizer, da cidade de Hiroshima. E que, de uma maneira que ainda hoje não tem uma grande explicação, no meio de toda aquela devastação, ele manteve a sua estrutura em pé. E a cúpula intacta. Todas as pessoas dentro deste edifício morreram, como todas as gente. Mas este edifício ficou intacto na sua estrutura, embora com danos, como é lógico, interiores, etc. E diz a história que quando eles começaram a reconstruir a cidade de Hiroshima, muitos pensaram: vamos demolir isto. Isto não faz sentido nenhum, vamos construir tudo de novo. Mas houve alguém que disse: não. E se a gente, a partir daquilo que resta, que é a única coisa que resta, estabelecesse aqui tipo um memorial à paz? Hoje este edifício que foi restaurado é património mundial da Unesco e é considerado como a cúpula da paz. Ou seja, no meio da devastação, da destruição, aquilo que restou tornou-se um símbolo daquilo que foi reconstruído. Às vezes ficamos tão focados naquilo que foi destruído na nossa vida que perdemos e que esquecemos o poder daquilo que resta.
Sabem? Não há ninguém aqui nesta sala que possa dizer que nunca perdeu nada de valioso para si. Ninguém. Todos nós já perdemos coisas que não gostávamos de ter perdido. Mas se tu olhares e cuidares e usares bem aquilo que resta, isso pode se tornar o maior símbolo de que não há tragédia maior que possa impedir uma reconstrução e restauração de Deus, e que mesmo restando pouco, isso é suficiente para Deus reconstruir alguma coisa nova. Vejam quantos pães restam. Eu não me interessa o que é que já foi comido, eu não me interessa o que é que existe noutros lugares. Diz-me o que é que resta. O que é que resta? O que é que resta? Deus não se move naquilo que tu perdestes. Deus move-se naquilo que resta. E há tantas pessoas ainda agarradas àquilo que perderam. E dizem, ai, se Deus me desse outra, ai, se isto voltasse. Mas sabe, Deus não se move naquilo que resta. Deus não se move naquilo que tu perdestes. Deus move-se naquilo que tu retens ainda. Pode ser pouco, pode ser uma cúpula no meio da destruição, pode ser muito pouco aos teus olhos, mas é o que resta. E se é o que resta, é com isso que Deus vai usar, e é com isso que Deus vai reconstruir, e é com isso que Deus vai fazer um milagre, e é com isso que Deus vai te fazer prosperar, e é com isso que Deus vai te fazer andar para a frente. Não é com aquilo que tu perdeste, é com aquilo que resta. O que é que resta? O que é que resta na tua vida? Há gente demais focada naquilo que perderam. Há gente demais focada naquilo que já tiveram e já não têm. Há gente demais focada. Deus não se move naquilo que tu perdeste. Deus move-se naquilo que resta. E às vezes nós desvalorizamos o que resta porque nos lembramos daquilo que tínhamos. E Deus diz, nunca desvalorizes aquilo que resta. No deserto, tu só tens aquilo que te resta. E há pessoas aqui nesta manhã que estão a passar num deserto da sua vida, porque estão a viver com aquilo que resta. Já perderam muita coisa, pensam, eu agora não tenho hipótese, eu agora tenho é que subir. Estão a viver com aquilo que resta, mas eu tenho boas notícias para ti. Aquilo que resta é tudo aquilo que Deus precisa para fazer uma coisa grande na tua vida. E aquilo que resta pode se tornar um símbolo, num memorial de que Deus é fiel e que Deus nunca falha na tua vida. Não desprezes o poder daquilo que resta. O que é que tu tens ainda no teu saco? O que é que vocês têm aí ainda? Os discípulos disseram, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, eles nem contaram com isso. Isso para eles nem entrava nas contas. Mas Jesus obrigou-os a olhar para aquilo que resta. O teu milagre está naquilo que resta. Eu fui ferido. Eu fui deixado quase morto. Eu perdi muita coisa. Eu apanhei grandes desilusões. Eu perdi amigos. Eu perdi familiares. Eu perdi a saúde. Eu perdi os meus bens. Mas eu ainda tenho alguma coisa que sobrou. E se eu ainda tenho alguma coisa que sobrou, eu vou usar aquilo que sobrou ainda. Há pessoas focadas demais naquilo que perderam. Deus não se move naquilo que tu perdeste. Estás a ouvir? Deus move-se naquilo que resta. O que é que resta? Em Lucas 18, 25 a 42, um cego de nascença estava à beira de um caminho a pedir esmola, porque ele vivia da caridade. E começou a perceber que havia um grande burburinho ali naquela estrada onde ele costumava estar. E de repente ele perguntou, porque ele era cego, ele não via, mas ele ouvia. E ele disse, olha, o que é que está a passar aqui? Isto é um grande burburinho. Alguém lhes disse, olha, é Jesus de Nazaré que está a passar por este lugar. E ele já tinha ouvido, porque ele era cego, mas não era surdo. Ele já tinha ouvido acerca de Jesus. E ele sabia do que é que Jesus podia fazer. E diz que ele começou a gritar. E disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não sabia onde é que ele estava. Ele não sabia se ele estava a ouvir, porque ele não via. Mas ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegaram ao pé dele e diziam, ai, para lá com esse escândalo. Que estás a gritar para quê? Não grites mais, deixa lá. Não... E ele começou a gritar ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Foi ter com ele. E disse, o que é que tu queres? Disse que eu veja, seja feito de acordo com a tua fé. Qual era a fé deste homem? Ele não via, ele não sabia, ele não conseguia ir ter com Jesus, porque ele não via. Ele podia ter ficado lá no caminho, podia lá ter ficado e dizer, pois, se eu visse, agora Jesus está aí, eu não sei onde é que ele está, eu podia ir ter com ele,
mas eu perdi a visão, ou eu nasci cego, ou seja, eu não tenho. Como é que eu agora vou fazer? As pessoas têm vista, tentam ver, não é? Zaqueu era pequenino, eu sei, mas ele subiu à árvore para tentar ver. Agora como é que eu vou fazer? Ele podia ter agarrado aquilo que ele não tinha. Mas a Bíblia diz, ele não podia usar aquilo que ele não tinha. Ele não tinha vista. Mas sabe o que é que ele fez? Ele usou aquilo que lhe restava. Ele não tinha vista, mas ele ainda tinha uma voz. E ele disse, eu não posso usar aquilo que toda a gente usa, mas eu não vou usar isso como desculpa. Se eu tenho uma voz, eu vou fazer o melhor que eu sei. Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. E ele começou, filho de Davi, ele não sabia onde é que ele estava, se estava para ali, se estava para lá. E começou a usar aquilo que ele tinha. Tu podes não ter vista, mas usa a voz, usa aquilo que tu tens. Sabem? Não te desculpes com o que perdeste, com as tuas deficiências. Eu sou cego, não tenho hipótese. Eu fui magoado, não tenho hipótese. Eu perdi, eu fui traído. A minha família foi destruída. Eu perdi o meu emprego. O meu negócio faliu. Isto, aquilo, eu não tenho hipótese. Para de usar aquilo que tu perdestes e usa aquilo que ainda te resta. Usa aquilo que te resta. Não tens vista, mas tens voz. Usa a voz. Ele diz que gritou que nem um desalmado. Que ele recusou-se a usar aquilo que não tinha como desculpa para não alcançar Jesus. Diabo, eu perdi a vista. Eu não consigo ver. E se tu pensas que eu vou ficar aqui a lamentar daquilo que eu perdi, estás muito enganado. Porque eu vou usar aquilo que ainda me resta, que é a minha voz, e vou gritar tão alto, que não é nenhuma coisa que eu perdi que me vai impedir de eu alcançar Jesus na minha vida. Porque Deus move-se com aquilo que resta e não com aquilo que foi perdido. Em João capítulo 5, versículo 1 a 9, há um paralítico que sempre, há 38 anos, ele é um tanque chamado o tanque de Betesda. Leiam lá, João capítulo 5. O tanque de Betesda. E o que era o tanque de Betesda? O tanque de Betesda era um tanque que as pessoas da altura acreditavam que uma vez por ano um anjo descia e agitava as águas e a primeira pessoa a entrar na água era curada de todas as suas enfermidades. E diz a Bíblia que havia um paralítico, há 38 anos, que todos os anos estava lá no tanque de Betesda. E o tanque de Betesda, uma vez por ano, eles acreditavam que o anjo agitava e o primeiro a entrar era curado. E ele estava lá, paralítico. Vocês sabem o que é um paralítico? Não anda. Ele tinha uma cama, ele estava lá, à espera. E Jesus, quando chegou àquele tanque, porque estava uma multidão de enfermos, está lá escrito. Mas Jesus foi logo ter com aquele. E perguntou-lhe, o que é que tu fazes aí nessa cama? Ele disse, há 38 anos que eu venho aqui para ver se sou o primeiro a entrar. Mas sabes, eu sou paralítico. E eu arrasto-me. E quando chego lá, já outros estão lá primeiro. Mas sabem, aquilo que me chama a atenção e que chamou a atenção de Jesus, e mais à frente vocês vão ver, foi que Jesus chegou-se para o pé dele e disse, homem, levanta-te, pega na tua cama e anda. Jesus olhou a fé daquele homem. E sabem qual era a fé daquele homem? É que ele podia ter dito a Jesus, Jesus, estou aqui há 38 anos na cama. E ninguém me ajuda. Ele disse, olha, eu todos os anos, eu não ando, mas eu arrasto-me. Eu não ando, eu não tenho força nas minhas pernas, mas eu arrasto-me. Todos os anos, 38, quando chega a altura, eu não consigo andar. Eu ainda não consegui, eles são pessoas que têm outro tipo de enfermidades, mas eu arrasto-me. Ou seja, Jesus viu a fé daquele homem que não tinha pernas para andar, mas arrastava-se.
arrastava-se. E sabe, às vezes é preciso na vida, às vezes podes sentir, eu estou completamente partido, eu não tenho já condições, mas podes não conseguir andar, mas arrasta-te e diz, eu não vou desistir, eu vou usar aquilo que eu tenho, eu não vou desistir, eu vou usar aquilo que eu tenho, eu não vou desistir. Podem parecer uma condição miserável, mas eu não vou desistir, porque vai haver um dia em que Jesus vai chegar e vai dizer assim, homem, levanta-te e anda, a tua fé é tremenda, que coisa tremenda. Uma pessoa de 38 anos aqui, porque é que Jesus só o curou a ele como multidões de enfermos? Porque ele olhou alguém com 38 anos ali, todos os anos ali numa cama, e quando chegava à altura daquilo que ele acreditava, ele arrastava-se até lá. Homem, levanta-te e anda. Ele usou aquilo que lhe restava, e o que lhe restava não era força nas pernas para andar, era apenas com os braços e com o corpo, e ele arrastava-se. E eu quero dizer, tu podes já não ter força nas pernas para andar, arrasta-te. O diabo pode dizer, olha, eu mandei-te em baixo, eu pus-me carga na tua vida que tu agora não te consegues levantar, mas vira-te para ele e diz, eu não consigo me levantar, mas eu arrasto-me. Mas eu não vou nunca parar de lutar e de usar aquilo que me resta, porque eu sei que eu vou ter um encontro com Deus e Ele um dia vai me dizer, levanta-te e anda. Se ficares na cama a lamentar, eu perdi, eu sou um desgraçado, usa aquilo que te resta. Durante 38 anos, o paralítico de Betesda arrastou-se, usou o que lhe restava, até que um dia Jesus apareceu e honrou a sua fé. O que é que tu tens no saco? O que é que te resta? O que é que tu tens no saco? Versículo 39 diz, estou quase a terminar. Jesus deu então ordem aos discípulos para mandarem sentar o povo em grupos na relva verde. Sentaram-se todos em grupos de 100 e de 50. Depois Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, em seguida partiu os pães e ia dando aos discípulos para os distribuírem por todos. Repetiu igualmente os 2 peixes. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Ainda se lhe recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Jesus nunca desperdiça aquilo que resta. Sobrou, recolhe. E 5.000 homens comeram. Jesus mandou sentar o povo em grupos de 50 e de 100 na relva verde, que é o que diz a palavra de Deus. Eu não sei se vocês estão a ver o que eu estou a ver. Vocês estão a ver o que é que a Bíblia diz aqui? Pregadores e aspirantes a pregadores. Uma das coisas importantes na análise da Bíblia, olha para os detalhes. Não passa ao largo, olha para os detalhes. Vocês estão a ver aqui alguma coisa que não bate certo? Estão a ver? Como é que ele manda sentar as pessoas na relva verde no meio de um deserto? Relva verde no meio de um deserto. Estranho. Deixa-me dizer, quando tu confias em Deus, no deserto, Ele pode fazer nascer erva verde nos lugares mais insólitos. Ele pode fazer nascer erva verde nos locais mais estranhos. Quando tu confias em Deus, no meio do deserto, Ele pode fazer florescer, mesmo no meio do nada. Tu podes dar fruto mesmo no meio do nada, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das tuas disfunções, mesmo no meio das tuas limitações, mesmo no meio das tuas falhas e das tuas incoerências. Ele pode fazer tu floresceres. Pastor Rick Warren disse uma coisa uma vez quando ele perdeu o seu filho. Ele disse, no jardim de Deus, até as árvores partidas e quebradas dão fruto. Nós pensamos que na agricultura divina tudo tem que estar... Mas sabem? Este é um Deus que no meio do deserto manda sentar as pessoas em relva. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Um Deus que faz nascer erva verde no meio do deserto. É aqui que os religiosos batem com a cabeça nas paredes. É aqui que os adeptos da autojustiça se espumam para a boca.
que pode aquela pessoa, com todos aqueles defeitos, com todas aquelas disfunções e limitações, como é que ela pode? Como é que isto é possível? Como é que Deus pode abençoar? Aquilo não é de Deus. E depois vêm as pessoas, os religiosos, que eles é que decidem o que é de Deus e o que é que não é de Deus, e que Deus está ali, que Deus não está acolá, nananim, e dizem. Há gente tão estúpida da cabeça que às vezes até... Olha, quantas vezes... Já falei com o Ruben. Às vezes a gente põe vídeos daquilo que Deus está a fazer aqui, dos tempos de louvor. Às vezes aparece aqueles religiosos e dizem assim, Deus não está nesse... Isso é um concerto de rock. Deus nunca vai estar numa coisa dessas. Aquilo faz-lhes confusão. Como é que gente como nós, normais, e muitos de nós disfuncionais, e muitos de nós cheios de defeitos, conseguem criar uma atmosfera na presença de Deus e eles cheios de... Sabem porquê? Porque Deus faz crescer erva verde nos desertos. É por isso que há esperança para ti hoje. Se tu te sentes desadequado, se tu te sentes que não atinges os patamares, se tu te sentes que não tens as condições todas, bem-vindos à casa de Deus, bem-vindos ao deserto, e Deus vai criar relva para tu te sentares. Não é isto fantástico? Deus vai fazer-nos florescer, mesmo quando não é suposto florescer. Deus vai fazer crescer relva no teu deserto hoje. Quem é que está a passar por um deserto hoje? Deus vai fazer crescer relva no teu deserto. Depois Jesus mandou dividir a multidão em grupos de 50 e de 100. Ora, se eu sei fazer contas, se eles eram à volta de 20 mil, em grupos de 50 e 100, aquilo ainda deu trabalho. Se fosse grupos de 5 mil, era fácil. Eram 4 grupos. Mas grupos de 50 e de 100... Eu não sei se temos aqui algum matemático, não sei se o Ricardo está para isso, não? Ricardo, tens um minuto para perguntar quantos grupos de 20 mil pessoas, grupos de 50, vamos pensar que era 50-50, 50% de grupos de 50, 50% de grupos de 100, quantos grupos tinham? Não faças as contas em voz alta, diz só o resultado final, senão ficamos todos baralhados. Ok, tens um minuto, depois levantas o braço e dizes. É por isso que os professores não querem avaliação, é só por causa dessas coisas. Bem, eu sei que deve ter dado algum trabalho. Tipo, contar, ok, 12 discípulos, vamos aqui fazer, e eles começaram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 24, 50, ok, agora fazem um de 100, 1, 2, 3, 4, 5, 100, agora... Eu não sei quanto tempo, já era tarde, cansados, com fome, vocês sabem que há pessoas com fome, são... O meu cunhado, Paulo, com fome, e ninguém o atura. Às vezes até sem fome. Como é que ele anda? Epá. Bem, quando eles acabaram, estavam. Jesus, grupo 50 e grupo 100. Mas conseguimos. Pá, é muita gente. Vocês sabem que quando a gente começa a contar é que consegue perceber que isto é mesmo muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E Jesus disse, ok, agora contem o que é que tem no saco. 1, 2, 3, 4. Sabem, aquela ambiguidade entre contar, não é? Contar. E depois vais contar o que é que tens e fazes aquilo em 2 segundos. Até parece que Jesus fez de propósito para eles se sentirem. Não é? Como é que tu te sentes quando contas os teus desafios e ficas cansado? E quando começas a contar as armas que tens e contas no estante? Ou o dinheiro que tens no banco? É um estante. Ou as pessoas que tens contigo? É um estante. Ou quem é que está disposto a ajudar? E é um estante. Contas no estante. E quando contas os desafios? E Jesus ainda teve esta de malvadez, assim, vai lá contar. Eles foram contar. E agora conte o que é que tem no saco. Desejas coisas grandes? Desejas coisas grandes? Conta. Mas lembra-te sempre uma coisa. Coisas grandes vêm de coisas pequenas. É por isso que a Bíblia diz, não desprezes o dia das coisas pequenas. Então diz assim, eu sou uma coisa pequena com um sonho grande.
Diz para ti mesmo, eu sou uma coisa pequena. Já viram aquela pessoa que dizia, quem é que tu pensas que és? É por isso que às vezes eu não compartilho muito os meus sonhos. Porque quando eu compartilho, há pessoas que dizem assim, mas não dizem, mas pensam, mas quem é que pensa este caramelo? Quem é que pensa? Mas sabem que isso ajuda-me. Ajuda-me a perceber realmente que eu não sou nada. Eles têm razão. Eles têm razão. Porque eles estão a olhar, eles estão a contar. Mas quem é que ele pensa que é? Como é que ele pode contar grupos de 50, de 100 para 20 mil com o que ele tem? Eles têm razão. Isso ajuda-me a perceber uma coisa. Que eu sempre serei uma pessoa pequena com um Deus muito grande. Porque no dia em que eu deixar de contar aquilo que eu tenho no saco, eu vou pensar, Deus é grande, mas eu também, olha que eu não ando a ficar grande também. E é aí que muitas vezes as pessoas caem, quando elas pensam. É por isso que é importante ele me perguntar, o que é que tu tens no saco? E eu sei. Eu continuo a ser pequeno, mas tu és muito grande. E não, as minhas necessidades não são supridas por o lugar onde eu estou, mas são supridas por quem eu tenho. E, se eu tenho Jesus no meu coração, ainda que eu tenha pouca coisa no saco, é suficiente. Mas ajuda-me a ter esta perspectiva de, há pessoas que ficam grandes demais. Há pessoas que incham demais. Conta lá, para tu saberes que tudo aquilo que Deus faz, a glória é para Ele. Glória para Ele. Sempre que tu deres um passo de fé, vais ter gente que te apoia e vais ter gente que vai. Muitos não vão dizer, mas vão achar, quem é que ele pensa que é? Este agora tem a mania. O que é que ele pensa que é? Ele agora tem a mania. E sabem, mas isso ajuda-nos realmente a não ter a mania. Porque eles têm razão. Porque eles olham para os 20 mil em grupos de 50 e depois olham para o saco. E o que é que ele pensa que é? Lunático. Isso ajuda-te a tu pensares que és uma pessoa pequena. Entendem o que eu estou? Não estou a dizer isto no sentido de diminuir, que não temos valor, mas aquilo que nós alcançamos não tem a ver com o nosso tamanho, tem a ver com o tamanho da pessoa a quem nós confiamos. Sabem? Bem-vindos ao método de Deus. Coisas pequenas, resultados grandes. Semente do tamanho de um grão de mostarda, a mais pequena das sementes, dá a maior das árvores. O que é que tu tens no teu saco? Tudo o que tu precisas está no teu saco. Tudo o que tu precisas, tu tens. Jesus partiu o pão e o abençoou. Eu vou pedir à banda para subir. Há aqui uma dicotomia bem estranha. Jesus partiu o pão e o abençoou. Quem é que já se sentiu partido e abençoado ao mesmo tempo? Tipo, quebrado e depois abençoado, abençoado e depois quebrado, e depois abençoado outra vez, e depois quebrado outra vez. E a gente diz assim, mas que vida é esta? Que carrossel é este? Que carrossel é este? Em que andamos, a gente queria andar de bênção sobre bênção e de bênção sobre bênção, mas isto é bênção e parte, quebrado, partido, e depois abençoado, e depois partido, e depois abençoado, e depois a gente vê a mão de Deus, e depois parece que estamos no deserto, e depois lá vem Deus e faz, e depois parece que cai tudo em cima de nós, partido. Quem é que já se sentiu partido e abençoado? É uma cena estranha de gerir, não é? E é tão difícil para mim, às vezes é Deus, mas ainda ontem os céus estavam abertos sobre mim. Porquê é que isto aconteceu agora? Ainda ontem tu fizeste esta promessa a mim e eu saí tão entusiasmado e tão abençoado. Ainda ontem fui à igreja e eu saí de lá, uau, on fire. E na segunda-feira o inferno cai sobre mim. Eu estou todo partido. Quem é que já se sentiu partido, abençoado, partido, abençoado? E a gente às vezes começa a entrar em confusão. Oh Deus, onde é que tu estás? Oh Deus, onde é que tu andas? E como é que é? Eu não percebo nada disto, etc, etc.
Não é esta vida um carrossel de momentos tão diferentes, antagónicos tantas vezes? A gente queria que a vida fosse um bocadinho mais linear, mas não é. Não é a vida um carrossel de momentos diferentes? Falem lá comigo. E a gente às vezes não admite e não diz, mas cá dentro pensa, mas como é que eu vou gerir? Eu já não sei como é que é de fazer. Às vezes a gente já nem sabe se está bem, se está mal. Quem é que já se sentiu assim? Tipo abençoado e depois desanimado e depois... E a gente diz assim, isso que a maturidade passa. Às vezes chamamos maturidade a capa e a indiferença. De pôr uma capa que está tudo bem, mas lá dentro é isso que a gente chama maturidade. Mas maturidade não é tipo entrar em estabilidade, porque a vida não é estável. Nunca vai ser. Maturidade é aprender a gerir e a lidar com estas frações, com estes partidos, com estes quebrantamentos constantes e depois bênção, e depois quebra, e depois gerir as frações da vida e os quebrantamentos. E não é? A gente às vezes está no meio de um momento tão bom e acontece alguma coisa que nos parte o coração e a gente mas depois andamos ali a tentar gerir aquilo e não é assim a vida, sabem? Lidar quando somos partidos e quando somos abençoados é complicado. Levanta questões, porque às vezes não entendemos. Mas porquê este timing agora? E porquê que Deus permitiu isto? E se Deus estava a fazer isto, e porquê que Ele permitiu? E porquê? E levanta tantas questões e que não encontramos as respostas. Quem é que está aqui que já saiu de uma bênção grande para imediatamente entrar numa grande tribulação? Está aqui alguém? Ele diz que Jesus foi batizado por João Batista e diz que os céus se abriam, ouviu-se uma voz e disse: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E uma pomba veio e desceu sobre ele o Espírito Santo. Diz que imediatamente após isto ele foi transportado ao deserto. Logo a seguir. Não houve ali um momento de ok, vamos aqui curtir. Não, foi logo a seguir. Para ser tentado durante 40 dias pelo seu arquirrival, inimigo de longa data, Satanás. Estes momentos. Jesus aprendeu a lidar com as frações e os quebrantamentos. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão e o abençoou. Partia e abençoava. Partia e abençoava. Eu não percebo muito de matemática. Nunca fui um grande aluno. Por isso pedi ajuda ao Ricardo. Mas houve uma coisa que eu aprendi básica em matemática acerca das frações. É que para fazer bem as contas com frações, há uma coisa que temos que encontrar, que é o mínimo múltiplo comum, o mínimo denominador comum. Ajuda-nos a encontrar, a fazer a conta das frações. E quando eu estava a olhar para este texto, lembrei-me disto, das frações e das... Como é que nós lidamos com bênção e quebrantamento e com os momentos da vida em que Deus parece que está connosco e que agora é que vai ser e que a gente vai... E depois há outros momentos em que parece que o inferno cai sobre nós. Qual é o mínimo denominador comum em qualquer uma das situações, estejas tu a ser abençoado ou tu a ser quebrantado? Sabem qual é? Em qualquer uma das situações, tu estás nas mãos de Deus. Ele parte e abençoa, Ele parte e abençoa, Ele parte e abençoa, mas Ele nunca te deixa da mão. Talvez tu hoje estejas num momento de bênção, tu estás nas mãos dEle. Mas talvez tu hoje estejas num momento de quebrantamento, tu estás nas mãos dEle. Parte e abençoa, parte e abençoa, parte e abençoa, parte e abençoa. Tu sempre estarás nas mãos de Deus. Quer eu esteja a ser abençoado, quer eu esteja a ser quebrantado, o que é comum nestas duas situações e neste texto é que nós estamos sempre nas suas mãos. Seja qual for a situação que tu hoje estás a passar, lembra-te, tu sempre estarás nas suas mãos. Eu vou pedir a todos para ficarem de pé. Para ouvires mais mensagens, podes ligar-te em www.cccidade.org e subscrever os podcasts. Visita-nos um domingo no campus de Loures ou no campus da Maia. Esperamos por ti. Centro Cristão da Cidade, a tua casa.